a teoria crítica não quer uma ação cega, ou seja, uma ação que não teria referência, não levaria em conta o conhecimento, nem um conhecimento vazio, ou seja, um conhecimento que ignora que as coisas poderiam ser de outro modo, não é? Ela questiona o sentido mesmo de teoria e prática. E, ao questionar esses sentidos de teoria e prática, ela vai utilizar dessa categoria fundamental, que é a categoria de crítica. Então, crítica é essa categoria que vai questionar a separação rígida entre teoria e prática. Há muitos sentidos de crítica, com certeza, inclusive na tradição da teoria crítica. O fundamental, o ponto central da teoria crítica é impossível mostrar como as coisas realmente são, que é o objetivo de uma teoria, se não a partir da perspectiva de como elas deveriam ser. Então, é esse ponto que eu vou tentar explicar hoje. Ou seja, crítica significa, antes de mais nada, que as coisas poderiam ser, mas não são. O que as coisas trazem nela mesma, o que o mundo traz nela mesma como potencial, possibilidades que não são realizadas. Então, é interessante, porque a partir desse momento, então, a teoria crítica significa: eu só posso entender o mundo tal como ele é hoje a partir do que ele poderia ser, do melhor que ele traz embutido nele e não realiza. Tem que notar que a primeira consequência disso é que a teoria crítica não tem nada de utópico, no sentido de irrealizável, de uma tarefa inalcançável. Mas ela enxerga no mundo real existente o melhor que ele poderia ser, que traz nele, mas não realiza. Então, nesse sentido, a teoria crítica lança a mão das potencialidades presentes na nossa sociedade e que não são realizadas, para entender essa sociedade tal como ela funciona hoje. Veja que isso não significa abdicar de dizer como as coisas são, mas simplesmente de dizer que aquele que quer simplesmente dizer como as coisas são, consegue dizer isso apenas de maneira parcial. Porque ele não vê que o mundo poderia ser algo diferente do que ele é. E, portanto, ao descrever o mundo como ele descreve apenas parte desse mundo. Porque não descreve qual parte? Aquela parte que ainda não se realizou, mas que está potencialmente presente nesse mundo. Por um lado, o ponto de vista crítico é aquele que faz com que o mundo como ele deveria ser seja parte do mundo como ele é hoje, em primeiro lugar, e em segundo lugar é aquele que enxerga então na realidade aqueles elementos que impedem a realização desses potenciais melhores. Ao olhar o mundo da perspectiva do mundo melhor que ele poderia ser, ao mesmo tempo consegue enxergar nesse mundo os obstáculos para que se alcance essa configuração melhor do mundo. Então, interessante, porque a realização dessas potencialidades melhores no mundo significa que só é possível realizar os potenciais melhores no mundo pela prática, né? Pela ação. Então, nesse sentido, a teoria crítica, ela aponta para a prática. Como? Como realização desses potenciais melhores presentes no mundo e que não são realizados. Então, a teoria, ela aponta para as maneiras pelas quais nós podemos superar os obstáculos que nos impedem de chegar aos potenciais realmente emancipatórios presentes no mundo. A relação de teoria e prática fica completamente diferente. Porque, então, a teoria, ela pretende apontar para os obstáculos a serem vencidos para a realização dos potenciais emancipatórios presentes no mundo. Ao mesmo tempo, para fazer isso, a teoria crítica tem que apresentar o mundo como ele é. E como ela apresenta isso? Dizendo: existem determinadas tendências no mundo, tendências estruturais, e são tendências de dois tipos.
são tendências a perenizar os obstáculos que nos impedem de transformar o mundo e também as tendências potenciais da ação que vai me permitir superar esses obstáculos. Então a ideia de tendência é fundamental para a teoria crítica, porque ao analisar o mundo como ele é, ela aponta para o mundo como deveria ser. Então ela dá um sentido para a ação, não é? E por sua vez, quando vem essa ação, é que nós podemos tomar essa ação então novamente como um objeto da teoria. Ou seja, será que nós conseguimos atingir a ação que nós pretendíamos? Será que nós nos aproximamos mais ou não desse mundo melhor que está inscrito nesse mundo presente? Então, a teoria crítica ela só se confirma na prática transformadora das relações sociais vigentes. Prática aqui não significa simplesmente uma aplicação da teoria, mas envolve embates e conflitos políticos, embates e conflitos sociais. Então, a teoria crítica não pretende pairar sobre o mundo, mas ela pretende entender os conflitos sociais, ela pretende entender os conflitos políticos, dando-lhes um sentido emancipatório, dando-lhes um sentido na compreensão do mundo, que é compreensão de um mundo melhor que está embutido nele. A liberdade e a igualdade só vão poder ser realizadas com a abolição do capital. Que a verdade é temporal. Então, essa expressão teoria crítica, ela nasceu justamente num texto de Max Horkheimer, de 1937, chamado Teoria Tradicional e Teoria Crítica. Pela primeira vez, essa expressão é utilizada nesse sentido, né? Nesses escritos da década de 1930, dos escritos do Horkheimer, teoria crítica significa o seguinte: produz teoria crítica todo aquele que quer continuar a obra de Marx, que se reivindica da obra de Marx. Então, disso se seguem pelo menos duas características da teoria crítica. Em primeiro lugar, teoria crítica designa um campo teórico, vamos dizer assim, que é anterior ao próprio Horkheimer, né? O texto é de 1937 e o Horkheimer está se referindo à obra de Marx, que é do século XIX. Então, nesse primeiro sentido, o Horkheimer está querendo dizer quais são os elementos que distinguem o campo do marxismo de outros campos teóricos, né? É o que eu gostaria de chamar aqui de teoria crítica em sentido amplo, né? Em segundo lugar, ao mostrar quais são esses elementos da obra de Marx, Horkheimer também vai dar a versão dele desses elementos. Uma característica da teoria crítica fundamental é que ela não pode ser resumida em um conjunto de teses. Por que não? Porque a teoria crítica, seguindo o ensinamento de Marx, vai dizer que a verdade é temporal, que a verdade é histórica. E que, portanto, se a verdade tem um cerne temporal, como diz o Horkheimer, ela não pode ser fixada num conjunto de teses imutáveis. Pelo contrário, o teórico crítico é aquele que o tempo inteiro está mudando. E se ele parar e começar a repetir o que o teórico crítico falou antes dele, ele deixou de ser teórico crítico. Ele abandonou essa pretensão de tentar acompanhar o movimento do histórico do mundo com o seu pensamento. Então, tomar a obra de Marx como ponto de partida não significa ficar repetindo o que o Marx disse, mas tentar pensar a partir de Marx e continuar a obra de Marx, né? Muitas vezes, como foi o caso de pensadores da teoria crítica, para chegar à conclusão de que era preciso romper com Marx radicalmente. Mas romper com o quê? Romper com algumas das previsões, com algumas das caracterizações que Marx deu do capitalismo, e não romper com os princípios críticos. Então, basicamente, o Marx nos diz que o capitalismo é uma forma histórica que se caracteriza por organizar toda a vida social em torno do mercado. Isso é uma grande novidade, né? Para nós parece uma coisa óbvia, quase
natural, é uma grande novidade histórica. Em contraste com qualquer forma histórica anterior, o mercado capitalista não é simplesmente um elemento social entre os outros, mas ele é o centro da sociedade capitalista. Ou seja, ele é o centro para o qual convergem todas as atividades de produção e reprodução da sociedade. Portanto, partindo desse diagnóstico, qual é a primeira tarefa a fazer? Olha, se o centro da sociedade capitalista é o mercado, se eu entender o mercado, eu estou entendendo essa sociedade também, né? E, particularmente, se eu entender qual é o centro do mercado capitalista, eu entendo o centro da sociedade. E qual é o centro, pelo menos o primeiro centro da sociedade capitalista? É a mercadoria. Então, se eu compreender como se estrutura o mercado, eu também vou compreender de que maneira se estrutura o conjunto da sociedade capitalista. Ou seja, eu vou entender como se distribui o poder político, a riqueza, qual a forma do Estado, que papéis desempenham a família e a religião e assim por diante. Em contraste com qualquer forma anterior do capitalismo, qualquer forma anterior, histórica ao capitalismo, anterior ao capitalismo, qualquer artefato, todo e qualquer produto é um produto para ser trocado. Então é a lógica da troca que determina o comportamento dos agentes do mercado e não quaisquer outras motivações, sejam valores, crenças religiosas ou outra coisa. Quando as pessoas estão trocando no mercado capitalista, né, é evidente que cada um de nós tem valores, crenças, etc. Mas na hora da troca isso não conta, né? Isso não tem qualquer importância. No mercado, todos os valores e crenças têm que subordinar a lógica da troca mercantil. E para compreender essa lógica do mercado capitalista, como eu já mencionei no início, é preciso entender a sua unidade elementar, ou seja, entender a mercadoria. Dizer, então, que a mercadoria é o centro, significa dizer que todo e qualquer produto no mercado capitalista, ele pode ser apreciável, ele pode ter um valor. Foi assim, por exemplo, que pela primeira vez na história, aconteceu algo impensável antes, e que para nós é uma obviedade hoje. O trabalho humano se tornou uma mercadoria. Não exatamente o trabalho humano, mas o que o Marx chama a força de trabalho. Ou seja, essas capacidades físicas e mentais do homem de se utilizar de instrumentos e máquinas para produzir mercadorias. Isso significa, então, que nem sempre a força de trabalho esteve separada dos instrumentos de trabalho. Nem sempre a força de trabalho esteve separada daqueles instrumentos que lhe permitiam produzir bens. Essa separação, que é uma separação estrutural no capitalismo, foi produzida historicamente. E sem ela, o capitalismo não teria nascido. Para compreender essa separação histórica, vamos dizer assim, entre o homem e seus instrumentos de trabalho, é preciso entender que esse progresso vertiginoso técnico que nós temos no capitalismo só foi possível porque em um determinado momento a riqueza da sociedade estava acumulada nas mãos de alguns poucos que, ao empregarem essa riqueza na aquisição de equipamentos e máquinas recém-inventados, fizeram dessa riqueza capital e se tornaram então capitalistas. De outro lado, então, a partir do final do século XV, tem início um longo processo, né, o paradigma e a Inglaterra, um longo processo de sistemática e renovada expulsão de uma imensa massa de camponeses das terras que ocupavam. Essa massa populacional, sem ter acesso à terra, né, sem ter instrumentos de trabalho, se vê obrigada a se deslocar para as cidades. Ao chegar nas cidades, esses contingentes de pessoas encontraram a novidade das grandes indústrias, com sua produção em larga escala e suas máquinas. Despojada de terra, despojada dos seus instrumentos de trabalho, só restava a essa imensa massa de despossuídos vender o único bem que era reconhecido então como um bem apreciável, a sua força de trabalho. E ao vender então a sua força de trabalho em troca de um salário,
tornaram-se operários. Então, não se trata mais de uma família camponesa que dispunha dos meios para produzir a própria subsistência, mas de trabalhadores urbanos que se veem forçados a vender sua força de trabalho em troca de um salário. E, por sua vez, ao utilizarem esse salário para a compra de mercadorias para sua própria subsistência, acabam criando um mercado interno para o próprio capital industrial, né? E fecha-se o ciclo, então. Ou seja, a partir daí o Marx analisa que a sociedade capitalista se divide estruturalmente em duas classes. Essas classes estão ligadas à posição estrutural que cada um desses contingentes ocupam no processo de trabalho. Capitalistas são aqueles, então, que detêm os meios de produção, os instrumentos de trabalho, e que põem em funcionamento esses meios de produção com a força de trabalho que compram. Proletários são aqueles, então, que vendem a sua força de trabalho ao capitalista em troca de um salário. E como funciona o mercado nessas sociedades divididas estruturalmente em classes? Além da sua função de troca, né, de troca de mercadorias, de fazer circular, então, os bens na sociedade capitalista, diz o Marx também que o mercado funciona com um poderoso mecanismo de manutenção das desigualdades que já existiam. Né? Se existia uma desigualdade de partida, qual era ela? Né? O fato de que havia uma riqueza acumulada nas mãos de uns poucos, são aqueles justamente que vão aplicá-las na compra de maquinário, né? Dos meios de produção, como diz o Marx, e de outro lado nós temos aqueles que não têm nada a vender senão a sua força de trabalho. Então o mercado no capitalismo, ele congela essa desigualdade de partida. Num outro sentido, diz o Marx ainda, não só o mercado, ele congela essas desigualdades de partida e, portanto, ele mantém a desigualdade, mas ele também aprofunda desigualdades. Porque, pelas análises que o Marx fez da economia capitalista, a distribuição dos bens segundo a divisão de classes, porque essa é a lógica da divisão dos bens sob o capitalismo, essa distribuição tende, diz o Marx, tem uma tendência a produzir um polo de intensa acumulação de riqueza e um outro polo de crescente pobreza. Nós sabemos que não é dessa maneira que o mercado aparece no capitalismo, né? Pelo contrário, o mercado aparece como uma oportunidade igual para que todos possam superar essas desigualdades de partida. Então o mercado aparece como uma instituição neutra, né, que troca mercadorias de igual valor. Nesse sentido, cada troca no mercado capitalista não é só uma troca de coisas iguais, de igual valor, mas é também uma troca justa, porque toda troca de coisas de igual valor é também uma troca justa. Ou seja, o mercado capitalista promete exatamente aquilo que são os ideais máximos da sociedade burguesa. Ele promete realizar a liberdade e a igualdade. Então, já dá para ver aí que o Marx vai fazer dois movimentos, então. O primeiro, mostrar que o mercado não realiza a liberdade e a igualdade, pelo contrário. Onde é que está a liberdade? Eu posso ou não vender minha força de trabalho, não é? Sou livre para isso. Posso ou não trocar minha força de trabalho por um salário? Não, não posso. Se eu não fizer isso, eu morro. Então, que liberdade maravilhosa é essa? Eu tenho a liberdade para vender a minha força de trabalho ou morrer. Né? Qual pode ser a igualdade de uma troca em que há uma empresa com 50 mil funcionários e um empregado que se candidata com mais 5.800 atualmente para uma vaga? Qual é a capacidade, qual é a igualdade nessa relação? Né? Enfim, são exemplos do que o Marx vai dizer, que o mercado não só não realiza a liberdade e a igualdade que ele promete, mas ele aprofunda as desigualdades. Mas vejam que interessante, de alguma maneira, embora o mercado não realize essa igualdade, essa liberdade, ele promete isso. E vejam que esse é o diferencial fundamental da teoria crítica. A teoria crítica não inventa uma sociedade ideal.
Ela simplesmente pretende realizar a sociedade que o capitalismo promete e não realiza. Ele promete uma sociedade da liberdade e da igualdade, mas concretamente, no seu funcionamento em torno do mercado, ele bloqueia a realização daquilo que ele promete. Então a estrutura do capitalismo é o que o Marx vai chamar uma estrutura da ilusão socialmente necessária. Então eu produzo a ilusão socialmente necessária de que há a liberdade e a igualdade, e a cada vez, a cada processo de acumulação, eu roubo essa igualdade e essa liberdade. Portanto, diz o Marx, não é o caso de nós ficarmos inventando sociedades ideais, maravilhosas. Não, basta realizar aquilo que o capitalismo promete e não cumpre. Né? Por isso é que a teoria crítica, então, se distingue de outras correntes, que vão ser chamadas, por exemplo, de utópicas, né? Que imaginam sociedades ideais. Né? Por isso, a teoria crítica vai se distinguir daqueles que pretendem simplesmente descrever o mundo como ele é. Mas diz o Marx, se eu descrever o mundo como ele é, eu descrevo o mercado como ele funciona. Ora, se eu descrever o mercado como ele funciona, eu não vou nunca conseguir ver que o mercado, o funcionamento real do mercado é aquele de bloquear aquilo que ele promete, a liberdade e a igualdade que ele nunca realiza. Se eu simplesmente tiver a perspectiva da descrição de como o mercado funciona, eu jamais terei essa perspectiva de que essa sociedade pode ser outra coisa do que ela é. Esses que querem descrever as coisas como são, simplesmente, são aqueles que, para a teoria crítica, ganham o nome de positivistas. Então, a teoria crítica fica sempre entre Scylla e Caríbide, entre duas possibilidades de, vamos dizer, afundar. Né? O positivismo, de um lado, que quer descrever as coisas como realmente são, e como simplesmente são, e, de outro lado, os utópicos que imaginam desenhar sociedades ideais nas suas escrivaninhas. Para Marx, a liberdade e a igualdade só vão poder ser realizadas com a abolição do capital. Então, essa abolição do capital vai se dar por meio da revolução. E a partir daí, vocês veem então que essa teoria ela vai a cada vez tentar mostrar como, a partir desses elementos estruturais, né, dessa organização em duas classes, da distribuição de bens segundo essa organização da sociedade por classes, dessa análise de que o mercado, no seu funcionamento concreto, ele rouba exatamente aquilo que ele promete, que é a realização da liberdade e igualdade, são tendências estruturais do capitalismo, diz o Marx. Só que a cada momento histórico elas mudam. Eu posso ter alterações históricas importantes, então eu tenho que estar atento, se eu for um teórico crítico realmente para valer, eu tenho que estar atento para essas alterações e ser capaz de produzir diagnósticos diferentes conforme for a situação. É isso, então, que vai permitir ao Horkheimer, a partir dessas análises do Marx, formular aqueles que são os princípios fundamentais da teoria crítica. A teoria é tão importante que para ela não é suficiente dizer como as coisas funcionam, mas ela quer analisar o funcionamento concreto do mundo à luz de uma emancipação que é ao mesmo tempo concretamente possível, porque o capitalismo põe pela primeira vez a possibilidade de uma sociedade verdadeiramente livre e verdadeiramente igual, e ao mesmo tempo, pela sua própria lógica de funcionamento, ele impede a realização. É essa emancipação da sociedade, é a realização concreta da liberdade e da igualdade que permite, que abre pela primeira vez o caminho para uma efetiva compreensão das relações sociais. Ou seja, para nós não ficarmos no nível das aparências dessa sociedade, mas de nós irmos ao fundo dela. Ou seja, sem a perspectiva da emancipação, se nós não tivermos essa perspectiva, nós ficamos no âmbito das ilusões reais que são criadas pela própria lógica interna do funcionamento do capitalismo. Isso nos permite formular o primeiro princípio da teoria crítica. O primeiro princípio da teoria crítica é a orientação para a emancipação da sociedade. Então, o teórico crítico é aquele que se orienta pela emancipação da sociedade. E essa orientação é a perspectiva que lhe permite, pela primeira vez, compreender a constituição dessa sociedade capitalista
na sua efetividade, na sua realidade. Se então esse primeiro princípio, o princípio da orientação para a emancipação, ele está na base da teoria, ou seja, é aquilo que confere à teoria o seu sentido mais enfático, mais profundo. Ou seja, aquele que não quer se limitar a descrever o mundo, mas que examina o mundo sob a perspectiva da distância que separa o que existe do que poderia ser. O que existe das possibilidades melhores que isso que é traz nele, traz em germe. Então, a orientação para a emancipação, ela traz com ela também um segundo princípio. Aquele que se orienta pela teoria crítica tem de manter um comportamento crítico em relação ao que existe. Ele não pode aceitar o que é como um dado, como algo de natural. Ele tem que tomar isto que é como um indício de que ele poderia ser mais do que ele é, que ele poderia ser melhor, né? Então, o teórico crítico é aquele que vai examinar de maneira crítica tanto o conhecimento que é produzido sob as condições sociais capitalistas, quanto a realidade que esse conhecimento pretende apreender. A teoria tradicional não é errada, ela é apenas parcial. Em uma sociedade dividida em classes, a concepção tradicional de teoria acaba por justificar a divisão em classes como sendo necessária, como sendo natural. Como tratar um evento social como se ele fosse um evento da natureza? Para o Horkheimer, a concepção de ciência e de teorias científicas modernas, né, na modernidade, se estabeleceram de que maneira? Que algo para nós é evidente, né? Como um conjunto de princípios abstratos, a partir dos quais se torna possível formular leis que explicam então a conexão necessária entre os eventos no mundo. Segundo a nossa concepção moderna, relações de causa e efeito. E o cientista vai procurar então aplicar esses princípios e leis a fenômenos particulares. Para isso, ele vai formular hipóteses que se constituem então em previsões sobre o que tem necessariamente de acontecer a partir de determinadas condições iniciais. A ocorrência desse fenômeno que é previsto pela teoria confirma a teoria e confirma a própria previsão. Se não ocorrer o previsto, então passa a ser necessário rever, seja as condições do experimento de verificação, seja algum aspecto da própria teoria. Então, dessa maneira, a teoria científica, esse padrão do que seria a teoria científica moderna, se coloca como tarefa unicamente o estabelecimento de vínculos necessários entre fenômenos naturais a partir de leis e princípios mais gerais. Então, o cientista é aquele que observa os fenômenos e estabelece conexões objetivas entre os fenômenos, ou seja, conexões que independem da sua vontade, conexões que se dão entre os próprios objetos no mundo. Como é que nós podemos fazer isso? Estabelecer essas conexões necessárias quando se trata, por exemplo, da sociedade ou das relações humanas, né? Como é possível observar os fenômenos, estabelecer relações causais entre os fenômenos, se o objeto em questão, ou seja, as relações sociais, é um produto da ação humana? E se aquele que observa é um agente também, que faz parte dessas relações sociais? Como fazer essa abstração, ou seja, como tratar um evento social como se ele fosse um evento da natureza? Para fazer essa transposição, então, do modelo originalmente das ciências naturais para as ciências humanas, foi necessário separar rigidamente a observação do fenômeno da avaliação da observação feita. Ou seja, para esses teóricos, que o Horkheimer chama de teóricos tradicionais, há uma diferença muito grande entre observar os fenômenos como cientista e avaliar os fenômenos como cidadão, por exemplo.
não é? Então eu posso chegar a uma conclusão como cientista e eu posso avaliar essa conclusão como cidadão, mas essa minha avaliação como cidadão disso que eu observei não pode interferir no trabalho científico. Como vocês veem já, aqui volta aquela velha separação entre teoria e prática de que eu tinha falado no início. Então, para isso, estabelece-se o famoso método científico. Então, o método deve ser aquele capaz de separar o que é observação daquilo que é avaliação. Então, eu tenho que separar o domínio do conhecimento do domínio da ação. Então, nesse caso, a teoria não pode ter por objetivo a ação, não é? Ela tem que se separar rigidamente da ação. Ela tem que pretender simplesmente ao conhecimento. Se o cientista abandonar essa perspectiva, ele deixa de ser um cientista e passa a ser um agente social, não é? Então, esses critérios são aqueles que, a partir dessa concepção tradicional, vão estabelecer uma rígida separação entre a investigação da sociedade e a valoração do seu objeto, não é? E a partir daí, torna-se possível uma série de disciplinas particulares que no século XIX não tinham o desenvolvimento que vão encontrar no século XX. Então vão nascer disciplinas que para nós hoje são corriqueiras, como a sociologia, como a antropologia, como a ciência política, né? Como o direito ou como a história, que são disciplinas antigas, mas que vão ter um novo formato, vamos dizer, a partir do século XIX. Horkheimer, seguindo Marx e seguindo toda a tradição da teoria crítica, vai dizer: a teoria tradicional não é errada, ela é apenas parcial. Se nós soubermos incorporar os resultados da teoria tradicional na nossa visão do todo, ela passa a ser uma teoria utilizável. Para o Horkheimer, essa perspectiva tradicional de teoria, que pretende ser neutra, que pretende só descrever a sociedade, para ele, ela termina por adaptar o pensamento à realidade, ou seja, ela justifica o que existe. Em nome de uma pretensa neutralidade da descrição, a teoria tradicional se resigna à forma presente da dominação. Em uma sociedade dividida em classes, a concepção tradicional de teoria acaba por justificar a divisão em classes como sendo necessária, como sendo natural. Esse é o movimento mais clássico que o Marx chamou de ideologia. Não é? O que é ideologia? É naturalizar aquilo que é histórico. Então, aquilo que é resultado de um processo histórico, como a divisão da sociedade em classes, como o mercado como centro da sociedade, etc., passa a ser o quê? Passa a ser natural. Então, o que o Horkheimer está dizendo é que a teoria tradicional realiza um movimento ideológico. Veja, esse movimento ideológico não é algo consciente, não é? Reúnem-se lá uma série de sujeitos muito maus que resolvem que vão enganar o povo o ano que vem dizendo que o mundo é assim mesmo, tá? É o próprio capitalismo que cria essa ilusão, por isso que ela é uma ilusão necessária. A maneira como ele funciona, ao funcionar, ele produz também ideologia, não é? Então, o Horkheimer está atribuindo esse papel ideológico à teoria tradicional. Eu pergunto, mas será que é justa essa crítica? Afinal, não é necessário separar ciência e valor? Não é necessário separar conhecer e agir? Se misturar, aí nós perdemos tanto a ação quanto o conhecimento. Horkheimer diz o seguinte: o conhecimento da realidade social é um momento da ação social e vice-versa. Nós agimos a partir o quê? De determinadas interpretações que nós temos do mundo. Senão nós não agiríamos. E, por sua vez, o resultado da nossa ação vai ser objeto da nossa reflexão sobre qual foi o resultado da ação. Então, uma das experiências mais comuns que nós temos é que a ação sai ao contrário do que a gente queria, né? É um dos resultados mais clássicos das nossas ações, né? Por exemplo. Então, esse resultado da ação vai ser um objeto de nova reflexão, vai ser um objeto de nova interpretação do mundo. Então, não se trata de negar que conhecer e agir são momentos distintos,
mas sim de reconhecer que eles têm que ser considerados conjuntamente, que eles não podem ser separados, porque se eu abstrair uma coisa da outra, eu vou ficar apenas com parte do que significa conhecer e vou ficar apenas com parte do que significa agir. Se a realidade social é o resultado da ação humana, essa ação humana se dá no contexto de estruturas históricas, determinadas situações históricas, uma determinada forma de organização social. Então, desse modo, diz o Horkheimer, a primeira coisa que nós temos que fazer é investigar quais são essas estruturas nas quais nós agimos. Porque nós não agimos em abstrato. Né? Nós não nascemos seres humanos, nós nascemos brasileiros, né, numa determinada época, às vezes depois da ditadura, às vezes antes, né, às vezes no meio. Né? Uma série de condições estruturais da ação humana. Se o primeiro passo é o de investigar essas estruturas, nós temos que descobrir quais são as condições históricas em que se dá a ação e quais são os elementos que nos constrangem, que são estruturais para a nossa ação. Ao separar conhecer e agir, ao separar teoria e prática, a teoria tradicional ela vai expulsar do seu campo de reflexão justamente as condicionantes históricas do seu próprio método. A teoria tradicional vai se colocar como fora da história. Se todo conhecimento produzido é um conhecimento histórico, historicamente determinado, ele muda no tempo. Não é? Então não é possível ignorar as condicionantes em que é produzido esse conhecimento. Senão eu não vou entender qual a natureza dele. Se eu fizer isso, eu vou permanecer na superfície dos fenômenos, justamente naquele nível das ilusões necessárias. E eu não vou entender quais são as conexões reais desse conhecimento na sociedade. Então, na concepção tradicional de teoria, o método, que é aquilo que deve distinguir, então, o conhecer do agir e separar, é uma espécie de mata-burro, né? O método é um mata-burro na teoria tradicional, né? Você não pode passar para lá e nem para cá. Ele se torna uma instância atemporal. Né? Ele se torna uma maneira de eliminar a história. E, no entanto, a história é constitutiva dessa teoria tradicional. Então, contra essa posição, vai se insurgir justamente o comportamento crítico. Vai se insurgir aquele comportamento que quer conhecer sem abdicar da reflexão sobre o conhecimento histórico do conhecimento produzido. Então, se o capitalismo é uma forma social que tem como centro organizador o mercado, nós temos de reconhecer, antes de mais nada, que a produção de mercadorias é o foco a partir do qual se estrutura essa sociedade. Por exemplo. E essa organização da sociedade em função da produção de mercadorias e do lucro estrutura a sociedade capitalista em classes. Desse modo, qualquer concepção de ciência que não tenha como pressuposto essa divisão da sociedade em classe, que não seja capaz de reconhecer o exercício da ciência como um dos momentos dessa sociedade produtora de mercadorias, é, da perspectiva crítica, parcial. Ela não vai conseguir compreender a si mesma. Então vejam que um dos requisitos da teoria crítica é se entender a si mesma, ou seja, é se perguntar a cada momento qual é a natureza do conhecimento que eu estou produzindo. Como é que ele se insere numa sociedade produtora de mercadorias? Ora, um teórico tradicional vai dizer, eu não posso me colocar esse problema, porque se eu me colocar esse problema, eu vou estar avançando a fronteira do conhecer em direção ao agir. Aí o teórico crítico vai dizer, não, se você não se colocar esse problema, você jamais entenderá o mundo como ele efetivamente é. Como ele realmente funciona, e não como você acha que ele funciona. Essa concepção tradicional de teoria, ao ignorar as condições sociais históricas em que é produzido o conhecimento em uma sociedade capitalista, ela ignora também que a sua concepção de teoria, que é supostamente objetiva, que não tem nenhum valor, né, no sentido de que ela não tem qualquer valoração particular, ela está impregnada desde o início de um valor fundamental que ela mesma não percebe, ou seja, um encobrimento do caráter de classe do conhecimento que ela própria produz. Então, desde o momento em que se mostra a divisão da sociedade em classes, não há simplesmente como afirmar que se vai proceder a um exame da realidade independentemente da própria posição que aquele que conhece ocupa nessa sociedade. O conhecimento crítico ele pretende mostrar duas coisas. Primeiro, a produção científica de extração tradicional é parcial, porque ao ignorar
que a produção científica tem uma posição determinada no funcionamento da sociedade, vai acabar por construir uma imagem da sociedade que fica no nível da aparência. Não consegue atingir desse modo, então, os objetivos que ela própria se colocou como teoria, que era entender o funcionamento concreto dessa sociedade. Em segundo lugar, essa aparência a qual a teoria tradicional se limita é também aquela mesma aparência que é produzida pelo capital na sua lógica ilusória. Faz parte daquela ilusão real do capitalismo de prometer a igualdade e a liberdade que rouba a cada funcionamento concreto, a cada processo concreto de valorização do capital. Então, nesse sentido, a parcialidade que é própria dessa concepção tradicional de teoria é também uma parcialidade real. Ela expressa a parcialidade de uma sociedade dividida em classes. Então, cabe à teoria crítica, segundo Horkheimer, suprimir essa parcialidade da teoria tradicional. Mas, segundo Horkheimer, não se trata de negar a teoria tradicional ou de afastá-la. Segundo Horkheimer, trata-se de dar à teoria tradicional a consciência concreta da sua limitação, de que ela seja levada a refletir sobre a posição que ela tem nessa sociedade, sobre os pressupostos que ela assume como se fossem neutros e que são, na verdade, pressupostos valorativos. Então, para o Horkheimer, é preciso considerar os resultados da teoria tradicional no contexto mais amplo dessa sociedade produtora de mercadorias. Então, só assim a teoria tradicional vai poder superar a sua função de mera legitimação da dominação, que é assumido por ela desde o momento em que ela se colocou na posição pretensamente objetiva e neutra. Se é assim, então a teoria crítica não se comporta criticamente apenas em relação ao conhecimento produzido sob condições capitalistas, mas igualmente em relação à própria realidade do capitalismo. Então, esse comportamento crítico tem a sua fonte na orientação para a emancipação. Ou seja, a teoria crítica vai interpretar todas essas rígidas distinções da teoria tradicional, agir e conhecer, teoria e prática, como indícios dessa incapacidade da concepção tradicional de compreender a realidade no seu todo. Então, é da perspectiva da emancipação, da instauração de uma sociedade reconciliada, de uma sociedade verdadeiramente livre e igual, aquilo que ilumina a situação presente de não emancipação, de não igualdade, de não liberdade. E permite, então, à teoria crítica entender o real sentido dessas cisões, dessas distinções rígidas que a teoria tradicional sequer consegue justificar. Então, é a unidade futura dessas cisões, dessas separações, na sociedade emancipada, na sociedade livre e igual, desses elementos que se encontram na dominação capitalista cindidos, aquilo que permite instaurar a perspectiva crítica sobre o existente. Então, o comportamento crítico ele se torna possível porque ele é fundado numa orientação para a emancipação da sociedade. Isso não vai significar que a teoria crítica abdica da compreensão da realidade social em prol da ação ou de qualquer outra coisa. Pelo contrário, a perspectiva crítica significa que a sociedade capitalista só é compreensível de maneira completa, quando se adota um ponto de vista crítico. O funcionamento real da sociedade capitalista só se torna, primeiramente, discernível à luz da sociedade emancipada. Porque a perspectiva do capital, ela vai encerrar, ela vai limitar a análise ao nível da aparência, ao nível de uma promessa de realização da liberdade e da igualdade, que é ao mesmo tempo real, já que ela é tornada possível por esse extraordinário desenvolvimento técnico do capitalismo, e ilusória, porque ela é negada cotidianamente pelo funcionamento concreto dessa forma de organização que, segundo Marx, perpetua as desigualdades. Vejam, esses elementos, desde Marx até Horkheimer, são os elementos fundadores dessa perspectiva, que é a perspectiva da teoria crítica. A partir daí começa toda uma história da teoria crítica, começam uma série de livros e de reflexões que vão certamente mudar muito
esse panorama que eu apresentei para vocês aqui e que está indo até 1937. Né? Depois de 1937, nós vamos ter, em 1947, uma obra escrita por Adorno e por Horkheimer, A Dialética do Esclarecimento, que vai negar simplesmente vários desses elementos apresentados aqui hoje. Então, vai mostrar, por exemplo, como a divisão em classes, tal como pensada por Marx, tem de ser alterada porque alterou-se o funcionamento estrutural do capitalismo. Mas o ponto fundamental no qual eu queria chamar a atenção é: faz teoria crítica, a meu ver, todo aquele que aceita esses dois princípios fundamentais. A emancipação, essa orientação para a emancipação da sociedade e um comportamento crítico em relação ao conhecimento produzido na situação de dominação vigente e em relação à própria realidade que esse conhecimento pretende aprender. Não é? Vejam que a formulação desses princípios, a maneira como cada pensador vai moldar esses princípios, a partir do quê? A partir da sua análise do momento presente, a partir da sua análise do capitalismo, dos desenvolvimentos internos do capitalismo. Cada uma dessas tentativas renovadas de interpretar esses dois princípios vai fornecer aquilo que eu gostaria de chamar de um modelo de teoria crítica. Né? Então nós teríamos de ver cada um desses pensadores, em cada uma das épocas, formulando diferentes modelos críticos. E a ideia que está subjacente a isso, que eu estou propondo para vocês como uma caracterização desse marxismo, que é o marxismo da teoria crítica, é de uma extrema tolerância e de um elogio da pluralidade de modelos críticos. Por isso que eu acho que a ideia de escola é tão redutora. Né? Pelo contrário, o campo da teoria crítica tem que ser um campo amplo, tem que ser um campo vasto, em que tem espaço para todos aqueles que queiram fazer teoria crítica a partir desses dois princípios fundamentais.